Hoje temos a nossa caixa de perguntas e aqui está a primeira pergunta vinda do Rio de Janeiro. O câncer do pulmão só ataca pessoas que fumam? Não. Alguns fumam por longos anos e escapam ao câncer do pulmão. E por outro lado, alguns não fumantes são atacados por essa doença. Mas todas as estatísticas do Dr. C.S. Small são contra o fumante. O Dr. Small cita os seguintes dados de um relatório. Em cada 100 mil pessoas morrem de câncer do pulmão, não fumantes 12. Pessoas que fumam 10 cigarros por dia, 95. Pessoas que fumam 10 a 20 cigarros por dia, 107. Pessoas que fumam 20 a 40 cigarros por dia, 229. Mais de 40 cigarros, 233. Nos Estados Unidos, segundo o Dr. João Holbrook, do Centro Médico da Universidade de Utah, 70 mil pessoas morrem de câncer do pulmão cada ano. E em 80% dos casos, o câncer que lhe ceifa a vida é atribuído ao fumo. A pessoa que muito fuma está 18 vezes mais exposta ao perigo de contrair câncer do pulmão do que a pessoa que não fuma. Segundo alguns estudos, 40 vezes. Além disto, o fumo afeta adversamente o aparelho circulatório. Diz o mesmo Dr. Holbrook, as doenças das artérias coronárias, que nos Estados Unidos matam 600 mil pessoas por ano, respondem por mais mortes relacionadas com o vício de fumar do que qualquer outra doença. O fumar contribui para o estreitamento das artérias, e toda vez que uma pessoa inala uma tragada, as artérias se tornam mais e mais calcificadas. O Dr. Holbrook conclui, levando tudo em conta, os fumantes têm muito a ganhar abandonando o hábito. Por causa da notável capacidade do corpo de se refazer, o ex-fumante rapidamente começa a gozar melhor saúde. Se o prezado ouvinte fuma e deseja deixar de fumar, disponha da ajuda que lhe dá o nosso folheto Como Deixar de Fumar em 5 Dias. O folheto é gratuito. Peça-o à voz da profecia e com prazer o atenderemos. Vale a pena esforçar-se por vencer tão perigoso inimigo. Pode ser considerado cristão o homem que se abstém de pecar, mas que se isola do seu semelhante? Essa pergunta nos vem igualmente do Rio de Janeiro. A religião de Cristo leva-nos efetivamente a deixar o pecado, mas não nos isola do próximo. Pelo contrário, implantando em nós o amor para com o semelhante, ela nos move a fazer o nosso melhor para minorar os males de outrem. Jesus, o nosso exemplo, andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Quanto a nós, como seus seguidores, as Escrituras ensinam que temos a missão de ajudar, falando ao aflito palavras de fé, aliviando as dores ao que está doente, alimentando o faminto, vestindo o nu. Se abrires a tua alma ao faminto, diz Deus, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, 9 a 11. Como cristãos, pois, devemos ter interesse pela sorte do nosso próximo, fazendo pelos necessitados o que nos é possível. Nas palavras da prece cantada de Del Delker, devemos ser bondosos, amáveis, perdoadores. Devemos assistir ao que precisa de nós. Devemos pensar mais nos outros e pensar menos em nós mesmos. Aprenda a perdoar, eu seja alcançar-me um pouquinho mais alegre, eu pense mais nos outros, muito menos pense em mim. Ajudar a meu vizinho, sem pensar em recompensa, apontá-lo para ti. Eu penso em que
mucho menos pensé en mí. Se Cristo veio para salvar, pergunta um ouvinte de São Caetano do Sul, por que razão o mundo terminará em fogo? A resposta está nas palavras da Escritura: veio para o que era seu e os seus não o receberam. São João 1, versículo 11. Especificamente, isso se aplica à antiga nação escolhida que rejeitou o Salvador. A Revised Standard Version diz: veio para o seu próprio lar e o seu próprio povo não o recebeu. Isso não significa que ninguém cresce nele. Muitos, na verdade, creram, mas na sua maioria, como nação, o seu povo o rejeitou. Essas palavras aplicam-se também ao mundo. A maior parte dos homens não tem lugar para Cristo no coração. Ele mesmo disse: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São Mateus 7, 13 e 14. A salvação não depende só de Deus. A parte de Deus para nos salvar já foi feita. Ele nos proveu salvação mediante o sacrifício de seu Filho. Mas para tornar-se efetiva, a salvação que Deus dá deve ser desejada e deve ser aceita. Ela é aceita com aceitarmos Cristo, o Salvador. E isto é o que muitos não fazem. Porque muitos rejeitam o Salvador e, preferindo o pecado, conservam-se em rebelião contra o seu Criador, é que Deus, por fim, submeterá o mundo à ação do fogo, destruindo os que se apegam ao pecado. No dizer de São Pedro: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segundo São Pedro 3, versículo 10. Mas isso não é o que Deus quer. A vontade de Deus é que todos se salvem. O mesmo São Pedro diz: Ele, Deus, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 9. Se rejeitamos o Salvador, que mais pode Deus fazer? Deus nos respeita à vontade. Ele a ninguém coage. Dá, porém, total salvação ao que recebe Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São João 1, versículos 11 e 12. Crês tu em Cristo, rádio ouvinte? Lembra que todos somos pecadores e nada existe entre nós e a perdição eterna, a não ser a forte mão de Jesus Cristo. Apega-te a Ele com fé sincera e serás salvo. Terminando, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.